Olá pessoal, tudo bem? Bom, nessa videoaula que é voltada para os alunos do curso de enfermagem, nós vamos falar sobre o relacionamento terapêutico. Vamos falar sobre suas fases, o tipo de comunicação, entre outros tópicos. Mas vamos começar falando sobre o que é o relacionamento terapêutico. É a interação planejada com objetivos de curto, médio e longo prazo entre cliente e família, sendo elaborados em conjunto, com foco centrado nas necessidades e singularidades. O principal objetivo é desenvolver o potencial e a capacidade do cliente, visando seu crescimento para enfrentar os desafios que ele vivencia na promoção, na manutenção ou na recuperação da sua saúde mental e da sua reintegração na sociedade. Relacionamento terapêutico é uma tecnologia de cuidado da enfermagem psiquiátrica e de saúde mental que, por meio disso, permite melhor compreensão das experiências de vida pessoal, estimulando o usuário a participar da tomada de decisão que lhe são melhores. Por meio do relacionamento terapêutico com o enfermeiro, o usuário se reconhece enquanto ser humano, possuidor de saberes próprios, de limitações pessoais, mas também de potencialidades. As fases do relacionamento terapêutico se iniciam na pré-interação da enfermeira com o paciente, onde dois estranhos buscam entre eles uma confiança, momento em que a enfermeira responsável precisa que o paciente seja sincero sobre os sintomas ou problemas analisados, e o paciente precisa se sentir confortável para que ele ou ela consiga obter dados. Nessa fase, é importante que as enfermeiras respeitem o espaço do paciente, para que dessa forma eles nos permitam estabelecer um ambiente de confiança e assim entrar em sintonia. Na fase de recurso é onde você proporciona resposta às dúvidas do paciente, onde ele pode te observar como um canal de informações que ele necessita, onde você atua com intervenções ao problema explicado. Passando da fase onde você se torna um recurso para o paciente, você se torna também um professor e ensina a tolerância a um novo comportamento, tendo em vista a diversidade de personalidades e experiências de um grupo. Na próxima fase do relacionamento terapêutico, é muito comum o paciente nos ver como um substituto de um membro de sua família. É muito importante nesse momento estabelecer metas em conjunto com a família e o paciente. A fase de conselheiro é desempenhada quando a enfermeira auxilia no enfrentamento, aceitação e resolução dos problemas. Esse papel se dá em relacionamento interpessoal estabelecido entre o paciente. E por fim, a fase de líder do relacionamento terapêutico, que ao analisar uma situação de problema, devido ao seu relacionamento interpessoal desenvolvido, a enfermeira toma seu papel de líder, decidindo o que é melhor para seu paciente. A capacidade de compreender o problema é o que sustenta esse papel. A enfermagem disponibiliza diversos tipos de relacionamentos com paciente, familiares e amigos. Damos uma assistência à saúde física e mental do paciente, seja cuidando de idosos, gestantes, diversos enfermos, etc. Após a morte do paciente, nos relacionamos e nos comprometemos a auxiliar em como informar a família daquele paciente. Nos relacionamos desde a faculdade com professores e alunos até exercermos de fato a profissão. Nos relacionamos profundamente com o nosso primeiro estágio e o nosso primeiro paciente, até o nosso último paciente, nos comprometendo a cuidar dessas pessoas com amor. Concedemos assistência a pacientes com alto índice em depressão e ansiedade, etc., sendo delicados ao máximo com estes pacientes. Todos os dias lidamos com diversos tipos de pessoas, conquistando corações e confianças de pacientes, amigos e familiares. A falta de comunicação e relacionamento terapêutico entre paciente e enfermeiro pode ser interpretado de um jeito ruim para com o paciente, sendo interpretado assim como um não cuidado, gerando sentimento de medo e abandono no paciente, que muitas das vezes são necessitados de cuidados e atenção. Podemos dizer que a principal condição para ser um excelente enfermeiro é estar ligado totalmente à capacidade de estabelecer relações terapêuticas e desenvolver processos de comunicações interpessoais entre o enfermeiro e o paciente, desempenhando um papel crucial no tratamento psicológico e físico do paciente. O relacionamento interpessoal e a comunicação terapêutica são instrumentos básicos de muita importância na formação de um grande enfermeiro, essencial para sua execução profissional. O enfermeiro não está ali apenas para lidar com a dor ou o sofrimento de um paciente, mas sim com seu bem-estar mental e físico. As práticas terapêuticas têm como finalidade aproximar o enfermeiro do paciente, para que junto possam identificar e atender às necessidades do paciente.
além de transmitir confiança para que o paciente se sinta mais seguro. Sendo assim, necessário o diálogo entre o paciente e o enfermeiro, cultivando a confiança, respeito e empatia, para que todos possam contribuir no processo de melhoria e promoção da saúde do paciente. Comunicação terapêutica tem por objetivo estabelecer uma relação efetiva e consciente com o paciente, de modo a ajudá-lo a enfrentar a tensão temporária, a conviver com outras pessoas, a ajustar-se ao que não pode ser mudado, a superar os bloqueios à autorrealização e a descobrir suas possibilidades. Dessa forma, torna-se possível atender às necessidades do paciente em todas suas dimensões, levando em consideração a sua cultura, o ambiente e o seu ser. Segundo a terapeuta Stefanelli, existem 3 grupamentos separados por expressão, clarificação e validação. Uma das suas comunicações de relacionamento terapêutico ao aluno de enfermagem, dialogando com o paciente para distraí-lo, dando exemplos de resoluções de problemas, mostrando que todas as pessoas têm problemas na vida, dizendo que ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, nem mesmo a própria, mantendo vigilância sobre o paciente, comunicando as ideias suicidas da paciente e a equipe, ressaltando as qualidades do paciente, reafirmando os propósitos do trabalho, explicando que só a medicação não resolve todos os problemas, embora seja importante, explicando sobre a importância de falar dos seus problemas e sentimentos para melhor entender a sua vida. A enfermagem trabalha com a comunicação e técnicas terapêuticas, pois se trata de ações ligadas à qualidade da assistência prestada ao paciente. Tais técnicas devem ser utilizadas de forma individual. Suas técnicas são divididas em grupos, sendo elas: grupo 1, a expressão. É necessário que as pessoas conheçam e estabeleçam confiança entre elas. As técnicas são: ouvir reflexivamente. É usada como forma de demonstrar interesse pelo paciente e estimular a expressão de seus sentimentos. Verbalizar a aceitação. É uma necessidade humana básica. O paciente precisa se sentir aceito para se sentir confortável. Usar terapeuticamente o silêncio. A mais difícil de ser praticada, pois requer paciência da enfermeira, respeitando a intimidade do paciente. Fazer perguntas. Parte mais importante para obter dados, mas devemos determinar o que desejamos descobrir. Desenvolver a pergunta feita. Auxilia o paciente a explorar outras possibilidades. Usar frases descritivas. Mais que usando os termos técnicos, o enfermeiro deve esclarecer as dúvidas do paciente, explicando os procedimentos técnicos. Uso terapêutico do humor. Ele estimula a liberação de substâncias que ajudam a controlar o humor, aliviando sentimentos de medo, ansiedade, raiva e depressão. Grupo 2. Clarificação. Obtém um significado explícito do assunto. Suas técnicas são: estimular comparações. O paciente descobre semelhanças e diferenças dentro de suas experiências vividas por ele. Solicitar que esclareça termos comuns. O paciente tem seu próprio linguajar, o que pode ser de difícil compreensão e ser interpretado de várias formas. O enfermeiro deve ser verdadeiro e pedir para ele ser mais claro. Grupo 3. Validação. É usado para verificar se houve compreensão de todos. Suas técnicas são: repetir a mensagem ao paciente, pedir ao paciente para repetir o que foi dito, sumarizar o conteúdo. Estas técnicas são utilizadas durante a alta hospitalar e, por vezes, de difícil interpretação. Deve ser feita juntamente com um familiar, para não correr o risco de interações inconclusivas entre ambas. Resistência, transferência e contra-transferência são motivos que podem criar barreiras para a formação de um relacionamento terapêutico. São conhecidos como impasses terapêuticos. Na resistência, existe uma relutância natural do paciente ou uma defesa inconsciente do paciente em relação a mudanças. Ele começa a apresentar autodepreciação, falta ou atrasa nas consultas e começa a apresentar também reações de transferência.
Na transferência, o paciente projeta em outro, no nosso caso, projeta no enfermeiro, padrões de comportamento ou reações emocionais, conforme os laços inconscientes do paciente. Ele pode apresentar uma dependência emocional ou também apresentar hostilidade para com o profissional. Diferente da transferência, a contratransferência é o impasse que parte do profissional para o paciente. Então, é um conjunto de reações inadequadas do enfermeiro diante os comportamentos de transferência do paciente, que também pode agir com hostilidade, com superproteção e até mesmo envolvimento pessoal ou social com o paciente. De acordo com a dinâmica do relacionamento terapêutico entre enfermeiro e paciente, alguns estudantes e pesquisadores dessa área fizeram teorias a partir de observações. A People foi uma enfermeira que falou sobre os subpapéis da enfermeira dentro da enfermagem, falando que essa poderia atuar como uma mãe substituta, uma técnica, uma educadora, uma administradora ou até mesmo uma agente socializante. Já o Rogers falava que o desenvolvimento do sentimento empático era mais importante, porque o enfermeiro ia se colocar no lugar do paciente, fazendo com que ele sentisse todas as emoções que o paciente passava. E assim ele poderia desenvolver uma segurança, um respeito e um amor no paciente. O Ruth já falava que a comunicação era essencial, porque a comunicação ela traria uma segurança e ia desenvolver no paciente um relacionamento mais amplo com outros indivíduos. Já o Milo, ele falava que por conta da enfermeira passar mais tempo com os pacientes e, consequentemente, haver mais interação, ela poderia fazer esse paciente se recuperar por meio de relacionamento demonstrativo, seria ele emocional ou físico, por conta da interação, tá? Ao invés de só ficar investigando o processo patológico, tratar aquilo como uma coisa mais afastada, só ser enfermeiro e paciente. O Milo já traz uma coisa mais amigável, mais próxima. E por fim a gente tem a Arantes. A Arantes ela foi uma introdutora do relacionamento terapêutico, onde em 1967 ela conseguiu fazer com que esse relacionamento terapêutico fosse base do ensino de enfermagem na USP. E ela também conseguiu trazer o resultado positivo desse relacionamento. Bom, por fim, mas ainda assim falando sobre a dinâmica do relacionamento, essa imagem ela mostra e ressalva todas as teorias do slide anterior. Até porque se você procurar na internet, você vai ver como literalmente todas as imagens ela traz o enfermeiro e o paciente numa interação mais íntima, como se fossem amigos, um ambiente mais feliz, mais sorridente, enfim. E também eu trouxe essa imagem porque além de ser romantizada, que seria ótimo que acontecesse isso nos dias atuais, mas que infelizmente ainda não é bem assim, por conta que a mídia veio para trazer alguns pequenos erros que já cometeram, né, na área da saúde, mas não vem ao caso. E assim, para ressaltar a teoria de Milo, que falava que quanto mais a interação e mais tempo você passa com o paciente, você pode ajudar na recuperação do seu paciente. E ainda assim, a Arantes, que é a introdutora, ela veio para ressaltar mais uma vez a teoria de Milo, o que é muito bom, porque ela fala que tendo esse relacionamento terapêutico, tanto o enfermeiro como o paciente, eles podem se ajudar.